E hoje eu vou falar sobre armazenamento de bateria e inversor híbrido. Justamente, esse inversor híbrido é o maior inversor que já passou pela minha mão, maior tecnológico, com todas as funcionalidades. Vou falar um pouco sobre isso também, tá? E as baterias de lítio, hoje estou com 4 baterias que está aqui embaixo, aqui, ó, né? Nas interligações, elas estão aqui no chão mesmo, tá? E elas têm todas as proteções, calma que a gente já vai chegar nos detalhes. Vou explicar para vocês tudo sobre esse inversor aqui, de como que eu liguei na minha casa, que as dificuldades que eu tive para colocar ele para funcionar, porque no começo eu tive, né, algumas dificuldades sim, e eu vou estar falando aqui para vocês, que às vezes possa ser que você precise também, tá? Esse inversor aqui tem 2 modelos desse mesmo inversor, da mesma potência. Um é a versão americana e a outra é a versão europeia. Mas antes disso, já quero deixar um alerta aqui que esse vídeo é um vídeo longo. Esse vídeo aqui tem muita informação. Então, infelizmente, a gente não consegue fazer esse vídeo em 1 minuto. Então, é um vídeo longo. Para você que quer ter todas as informações, é necessário que você preste atenção e não pule o vídeo, beleza? Então, vamos dar continuidade. Já se inscreve se não é inscrito, já deixa aquele like, né? Já comenta aí que esse vídeo vale muito a pena, beleza? Esse inversor aqui, igual estava comentando com vocês aqui, ele é híbrido. O que é híbrido? Tem o inversor off-grid híbrido e tem esse inversor aqui que é híbrido. Eu falo que ele é meio que um grid também, híbrido, só que ele trabalha também 100% off-grid, tá? Esse inversor aqui eu trabalho com ele conectado na rede e que vem até ele, a rede elétrica vem até ele e dele vai para casa. Sabe qual é o bacana? O bacana é que ao instalar esse inversor aqui, eu não precisei fazer nenhuma modificação na parte elétrica da casa, em questão de tomada. Eu não precisei fazer uma tomada separada, eu não precisei tirar o chuveiro elétrico, botar ele direto na rede. Negativo, não precisei fazer nenhuma dessas adaptações, tá? Esse inversor aqui, simplesmente eu peguei a energia de casa, da rua, né? Trouxe até o quadro geral, normal. Do quadro geral, trouxe até ele. Desse quadro dele aqui, eu jogo por esses quadros aqui, aonde eu jogo para casa, ou seja, ele volta, né, para casa. E aí todas as tomadas aqui passa por esse inversor sem exceção. Então, se eu precisar ligar um trem muito potente, uma maquita, seja lá o que for, uma bomba, seja lá o que for, tudo passa por esse inversor. Aí você fala, mas qual a vantagem de passar por ele? Que ao faltar energia na rede elétrica, ou se eu não usar a energia da rede elétrica, ou então estou usando as placas solares como prioridade, né, para economizar energia, que isso, né, eu acredito que é por isso que você está aqui no vídeo, né? Então, ou seja, eu uso a placa solar gera energia, armazena na bateria e o restante, quando a bateria está cheia, né, e não tem, na casa não tem o que gastar, ele joga de volta para a rede elétrica, ou seja, ele gera crédito, tá certo? Mas no meu caso aqui, eu preferi armazenar a minha própria energia. Por quê, gente? Eu não gosto de depender da energia, né, das concessionárias. Por quê? Vai e vem, pode acontecer vários eventos e que na hora que você mais precisar, todo mundo fique sem energia. Só quem já passou por isso sabe muito bem. Inclusive, eu sempre gosto de mencionar lá em São Paulo, né, que aconteceu com o nosso amigo também, que ele é YouTube Saladinha, né? Ele aconteceu o quê? Ele foi colocar um sistema de energia solar para economizar, né? Tanto ele queria economizar, porque lá ele faz um criatório de peixe, né? Inclusive, se você conhece ele, menciona ele aqui, né? E, quer dizer, compartilha esse vídeo para ele lá, beleza? E aí o que acontece? Na época ele não colocou o sistema com bateria porque ficava mais caro. E realmente, o sistema com bateria, ele fica mais caro, tá? Só que ele colocou o sistema solar com bateria não, sem bateria, injetando na rede para economizar. E aí, o que aconteceu? Ficou 3 dias sem energia o estado lá, né? Algumas partes, quer dizer, ficou 3 dias sem energia. E simplesmente aconteceu uma fatalidade. Todos os peixes dele, ele perdeu tudo. Todos os peixes ele perdeu. Justamente porque ele optou pelo sistema on-grid. E é o que a maioria está optando. E eu vou contra essa maioria, né? Porque a gente sabe tudo que pode acontecer, os eventos climáticos, é seca, é isso, é aquilo. E fora um aumento na conta de energia, né? A minha energia por aqui, vem quantos reais, mano? 14, né? 14 reais a minha energia. Então, eu pago satisfeito, cara. Não tenho. Eu vou pagar lá, satisfeito, beleza? Por quê? O meu sistema aqui,
ele gera energia o suficiente que armazena nas nossas baterias. Inclusive as baterias aqui já estão topadas. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que elas estão aqui, ó. Olha aqui, ó, aqui dá para ver, porque essas aqui são modelos diferentes, tá? Mas é a mesma amperagem. Quer dizer, essa aqui é mais velha e essa aqui é mais nova. Mas aqui para vocês verem, ó, a gente consegue ver. Essas baterias já têm BMS interna, tá? Então elas nem precisam de comunicação com o inversor, tá? Mas o inversor consegue trabalhar também sem conexão, tá? Porque essas baterias já tem interligadas. Então aqui, ó lá, todas elas, tá vendo? 4 luzinhas, lá embaixo também 4 luzinhas, como vocês estão vendo. Ó. E eu vou falar para vocês aqui também como que eu fiz a instalação. Olha só, tá vendo? Olha só. Vou mostrar para vocês como que eu fiz a instalação, tá vendo aí? Aí vocês falam, Moisés, cara, esses monte de fio aí, gente, por que que tem esses monte de fio aqui? Porque eles vêm aqui dentro, aqui, ó, não repare aqui dentro, porque aqui dentro tem fio dos maquinários ali, ó, que tá enrolado, tá vendo? Então eu enrolei aqui, e aqui realmente eu não, como é que fala? Eu não escondi. Eu poderia ter escondido, eu poderia ter colocado canaleta aqui, mas eu não coloquei. Então esses fios, eles vêm aqui, ó, literalmente, tá vendo? Eles vêm aqui e entram aqui dentro. Aqui dentro, aqui, deixa eu ver, ó, aqui dentro que eles têm os barramentos. Então, cada fio desse aqui, ó, cada fio desse aqui, ele vai no barramento. Só que aqui eu tenho um barramento positivo e lá, quer dizer, o de lá é um barramento positivo, tá? E esse aqui é um barramento negativo. Esse barramento, ele não tá pregado na madeira, ele tá solto aqui, ó. Só que eu não consigo mexer nele. Ele tá solto porque os fios são tão rígidos, né, são tão grossos que, ó, ficou firme. Então, ele tá diretamente aqui, ó. E praticamente ele tá reto, né? Ó, ele não tá encostado lá e tem quase um dedo assim de distância lá de trás, lá, tá vendo? E aí eu puxo um único fio, 2 fios, quer dizer, eu puxo 2 fios aqui, ó, o positivo. Vem aqui. Isso aqui, gente, eu fiz essa manobra aqui, eu não sei nem por que eu fiz isso, mas beleza. Outra hora eu vou cortar aqui, vou tirar aqui. Tá vendo aquela manobra lá, ó? Tá aqui, é até bom pra vocês verem, ó. E vem aqui no inversor, gente. É muito grosso aqui, esse aqui, ó. Esse cabo aqui eu usei de 50 milímetros, tá? Aqui do inversor. É um cabo que é como é que se fala? Recomendado aí, né? Eu usei um de 50 milímetros. E aqui o da bateria, aqui no caso, eu usei 25 milímetros. E vem até aqui no caso. Eu usei, isso aqui é uma régua de cobre, tá? Eu comprei e eu furei, né? Furei eles e assim eu coloquei, tá certo? Já o inversor aqui é o seguinte, eu falei, não sei se eu comentei com vocês, que existe 2 modelos desse inversor. O primeiro modelo, esse modelo aqui no caso, é o S. Moisés, por que esse modelo é o S? Lá fora, nos Estados Unidos, ele é um inversor híbrido monofásico. Só que quando ele vem aqui para o Brasil, ele se torna um inversor híbrido bifásico, tá? Então, mesmo que vocês vejam o S monofásico, então o S, vocês viram na letra aqui, que tem um S e monofásico, pode ter certeza que ele é bifásico aqui no Brasil. Por que, Moisés, que ele é bifásico? Esse é um inversor de 8K, tá? O que é 8K? Ele tem a potência de 8K, tá? Com um pico 2 vezes a potência dele. A gente já vai mostrar as especificações aqui, ó. IP65, né? Proteções. Aqui, ó. O trabalho, né? Faixa de temperatura, tal. Tecnologia do inversor não isolado. Ó, ele trabalha com a tensão de 48. Trabalha com a tensão 48 volts. De 40 volts até 60 volts. O mínimo é 40, o máximo 60. Corrente de carga da bateria. Ele pode injetar até 190 amperes para a bateria, tá? Aqui, ó, tensão de entrada CA. Aqui que tá o pulo do gato. Por que eu falei que ele é bifásico e não monofásico? Lá nos Estados Unidos ele entra como monofásico. Aqui no Brasil ele entra como bifásico. Por quê, Moisés? Porque ele tem fase e neutro. E isso a gente tem 120 e 220 no mesmo aparelho, gente. Calma aí, mulher. Calma aí. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. A gente tem aqui 60 Hz, corrente nominal de entrada CA, né, 33.3, né, 38 ali. Potência de entrada CA nominal, 8.000 watts. Tensão de entrada, 370 volts, né, de 125 a 500 volts, esse inversor trabalha. Faixa de operação MPPT, 150 a 425. Corrente de entrada 26 amperes, e tem 2 entradas MPPT. Então tem 2 entradas de 26 amperes, que dá aí, né, um MPPT 26 e outro 26. Potência máxima de entrada CC, ou seja, de placas solares, 10.400 watts.
Corrente máxima de curto de entrada, 44 amperes, CA, tá bom? Tensão de entrada aqui, ó, a mesma coisa, neutro, fase neutro, tá? 120, 240, isso é configurável, tá? Aqui, ó, potência nominal CA, 8.000 watts, máxima potência aparente de saída, 8.800 VA, tá? Máxima, aqui a corrente é 36 amperes também, né? E aqui, ó, fator de potência nominal, 0.8 adiantado, né? Ou 0.8 atrasados. Corrente máxima de curto-circuito, 145 amperes. Faixa de tensão de descarga da bateria, 40 volts, né? 60 volts. E aqui as outras configurações que a gente viu lá em cima, né? Isolado, as mesmas, sistema isolado, quer dizer, o off-grid, né? Que ele sai aqui também. Essa parte aqui é onde ele conecta com a rede elétrica. Então, essas potências aqui são os que a máxima da potência aqui, tá? Que vai sair. Então, ou seja, você conecta a rede elétrica correta na sua casa, você vai estar limitado à potência do inversor, tá certo? E assim e diante. E aqui, no caso, é o sistema isolado, que ele tem a potência, né? E aqui, ó, pico de potência, 10 segundos ele aguenta essa potência aqui e depois ele desarma, tá certo? Primeira coisa que eu tive que fazer, gente, esse inversor aqui, ele não trabalha sem o aterramento. Para a gente ter fase neutro, a gente precisa fazer um aterramento. No meu caso, que eu fiz 3 hastes de aterramento para mim conseguir fazer com que ele tenha um funcionamento. E vamos lá fora, porque lá fora eu vou mostrar para vocês o que eu tive que fazer com o meu padrão. Já pegando o gancho aqui rapidinho, se você quer ganhar um inversor desse aqui, mais 20 placas solares de 550, mais 4 baterias de lítio, o link vai estar aqui, 30 centavos, você vai participar da campanha e vai concorrer a esse kit completo, tá certo? E outra coisa, se você está pensando em estação solar, a Blue Edge tem estações de várias potências, para cada tipo de necessidade. E você também, através do link aqui, você pode estar escolhendo. Blue Edge. Eu tive que mudar o meu relógio aqui, eu tive que colocar ele para bifásico, por quê? Se eu deixasse ele em 127, o meu inversor não ligava. Então eu precisei acionar aqui a concessionária e fazer a troca do meu relógio para bifásico. Ou seja, nesse momento ele tem aqui fase e o neutro, porque aí eu consigo alimentar o nosso inversor. Então, como vocês puderam observar, eu tive que fazer essa mudança. Qual o custo que eu tive com essa mudança? Bom, o meu padrão era o antigo e ele não tinha como colocar ali um relógio bifásico, né? E o disjuntor também. Então eu tive que fazer uma outra instalação dentro da norma ali. Eu tive um custo de materiais de, se não me engano, R$880 só de material. Mão de obra foi eu mesmo que fiz, então por isso que ficou daquele jeito lá. Brincadeira, gente. Eu fiz aquela forma ali pra terminar e aí foi. Depois que eu rebocar o muro aqui, aí fica escondidinho e até hoje. Vai durar uns 20 anos aquele jeito ali sem mexer, né, Mar? Pois é. Ainda falando sobre as dificuldades que eu tive para ligar esse inversor, né? Aqui dentro dele aqui, eu acho que vou até abrir aqui, né, mano? Pra gente mostrar aqui, ó. Vou abrir ele aqui, ó. Rapaz, é chave L. Cadê a chave? Aqui, ó. É chave L. Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu pegar um multímetro aqui que a gente vai entender um pouco como que funciona aqui, de fato, esse inversor na prática. Ah, outra coisa que eu fiz aqui foi o seguinte. Esse inversor, ele vem com os parafusos, com esses parafusos aqui, ó. Inclusive tá tudo aqui dentro, aqui, mano, escondido, ó. A chave dele de abrir, tá tudo aqui dentro ali, ó. Esse inversor aqui, ele vem com esse tipo de chave aqui, ó. E aí eu fiz a substituição, eu fui lá na casa de parafuso, né? E optei por aquele ali, ó, né? Que a gente consegue colocar essa chave Allen aqui, ó. Chave Allen, chave L, não sei como é que vocês falam aí, tá? Então eu fui lá e coloquei, por quê? Aqui eu consigo dar um aperto melhor do que aqui, ó. Eu consigo dar um aperto melhor e segurar. Eu fui lá, foi uma das alterações que eu fiz aqui, tá certo? Então pra mim ali ficou melhor, porque a chave eu consigo, né, ter uma aderência melhor. Aí aqui é o seguinte, aqui nós temos duas entradas MPPT, tá? Aqui, ó, pra vocês verem, ó, aqui nós temos duas entradas MPPT, tá? Porém, o que acontece? Nessas duas entradas MPPT a gente consegue colocar um outro arranjo, e aí paralelizar ele aqui.
que eu falo paralelizar? Por exemplo, ele tem duas entradas PPT aqui, igual vocês estão vendo aqui, ó. Estou interligado aqui esse PPT. Então eu consigo colocar aqui, ó, mais outro arranjo fotovoltaico aqui, tá? Aqui, ó, negativo e outro positivo. Aqui é uma entrada desse lado para cá, é um arranjo de MPPT. Só que eu consigo colocar mais uma string aqui, no caso. E aqui a mesma coisa. Só que aqui, ao colocar mais uma string, eu estou botando paralelismo. Então, se ele é 26 amperes, eu tenho uma rede aqui que dá no máximo 10 amperes, 11 amperes. Aí eu posso colocar mais outra rede em paralelo. E aqui ele vai somar 20 amperes, 23 amperes, tá? Então eu consigo fazer isso aqui, tá certo? Outro detalhe é aqui, ó. Aqui nós temos o neutro da rua e o fase, deixa eu ver aqui. É esse mesmo? Aqui, isso aí, grid. Aqui nós temos o neutro da rua, o fase e o fase, tá? Então nós temos aqui. Esse neutro da rua ele já é aterrado, tá? Só que mesmo ele sendo aterrado aqui, nessa saída aqui eu também preciso aterrar. Eu preciso também aterrar o meu neutro, tá? Da saída. Essa parte aqui é bem bacana, gente. Essa parte aqui eu posso ligar um gerador, tá? Essa parte aqui eu posso ligar um outro microinversor. Nessa outra parte aqui ainda não tem ligada, mas eu posso ligar, é a porta GEM, tá? Então eu tenho aqui também neutro, fase e fase, tá certo? Essa parte aqui é onde sai. Eu estou usando aqui fio 6 mm, tá? Para saída, tá? Assim como a entrada também é fio 6 mm. E aqui no caso, o que acontece? Esse aqui é o neutro, fase e fase. Para vocês terem uma ideia aqui, a gente tem um multímetro. Aqui, ó, nós vamos medir ele em corrente, né? Alternada, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, ó. A gente colocando aqui, ó. Oh, Deus. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho 128 volts. Tensão 128 volts, tá vendo? Porém, se eu vim pra cá, ó, nos dois fios pretos aqui, eu tenho 227 volts. 222 volts, tá vendo? Aí, ó. Então, o que acontece? Dentro dele mesmo. Aí você fala, Moisés, e se por acaso, né, faltar energia da concessionária? Ele vai continuar vindo o 127, 220? Sim. Se faltar energia da rede elétrica, ele vai continuar trabalhando o off-grid normalmente, fase neutro. Porém, a entrada dele aqui, ó, ele não funciona e não vai funcionar se você só tiver aqui o 127 volts. Ele não vai startar, tá? Ele tem que ter aqui, ó, para ele sair aqui a energia aqui, por exemplo, principalmente quando passa, né? Por exemplo, descarregou a bateria, aí eu tenho que usar a concessionária. Então, para ele passar direto, ele precisa ter a rede lá bifásica, tá? Baterias. Moisés, qual a potência das baterias que eu consigo usar aqui? Ó, eu posso usar baterias, eu posso usar essas baterias aqui, ó. Essas baterias são de 100 amperes, tá? Cada bateria dessa aqui, ela tem total de 5 kW de armazenamento. Então, somando aqui essa quantidade de banca aqui, eu tenho 20 kW de armazenamento, tá certo? Esse armazenamento aqui é o suficiente para me manter o consumo durante a noite aqui, principalmente da minha casa, que tem um consumo alto ultimamente, né? Só que ainda tem a casa da minha sogra, e mesmo assim ele atende. Uso pouca, mas muito pouca energia da rede elétrica, tá? Ou seja, só em momentos extremos. Por exemplo, aqui esse inversor, ele é tão inteligente que na hora que eu estou usando, por exemplo, o sistema solar off-grid, e tá o chuveiro elétrico, tá uma carga muito alta, por exemplo, que ultrapassa, por exemplo, a configuração que eu fiz, por exemplo, das baterias, um exemplo, eu quero que ao chegar a bateria, quando a bateria estiver descarregando, eu quero que puxe um pouquinho da concessionária para não prejudicar as baterias, ou seja, ele vai pegar um pouco da bateria e um pouco da concessionária. Então, esse inversor eu consigo fazer essa questão. Aí, gente, é o seguinte, Moisés, cara, como que você está usando esse inversor aí nesse exato momento? Nesse exato momento, eu saí aqui, eu tenho 220 aqui, só que eu não fiz nenhuma instalação em 220. O meu chuveiro elétrico ainda é 127. Então aqui,
o chuveiro elétrico, ele está ligado aqui no inversor, tá? Na parte daqui, né, do quadro que ele está ligado. Então, quando eu ligo, eu tenho uma energia 127. Aí, vamos lá. Como funciona a questão da potência, né, de fase neutra ali, né? Esse inversor, ele tem potência dividida. Então, se eu pegar aqui uma fase e um neutro, eu vou ter a metade da potência do inversor. E se eu pegar a outra fase e o outro neutro, né, aqui no caso, eu vou ter a outra potência. Então, ou seja, se eu pegar as duas fases aqui, ó, as duas fases 220, eu vou ter a potência máxima do inversor. Então, por exemplo, eu não estou usando a potência máxima do inversor. É como se o inversor aqui para mim tivesse 4 kW. Então, por exemplo, se eu ir lá fora e desligar o chuveiro, desligar a rede elétrica, por exemplo, e eu ligar o chuveiro, ele automaticamente vai ligar durante um tempinho e vai desarmar. Porque a potência que eu estou usando é maior do que a potência de saída. E olha que vai dar uns 4.000 watts. Porém, se eu botar nos 220 aqui, ele não vai desarmar. Porém, se tiver a rede elétrica conectada, ele vai puxar um pouco da rede elétrica e vai ajudar ali, somar a potência do inversor e vai manter as cargas ligadas. Então, às vezes, os fogões de indução todos ligados aqui e tem um chuveiro elétrico. Ele mantém perfeitamente, tá? Prova disso, eu não lembro qual que é o da concessionária aqui. Eu acho que seja esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ou esse. Isso aqui, ó. É o primeiro. É o da rede elétrica lá. Desliguei o da rede elétrica. E a gente vai fazer isso. Teste. A gente vai fazer esse teste na prática aqui, para vocês terem ideia, tá? Olha aqui. Esse aqui é o chuveiro elétrico, tá? Ele tá fazendo a conexão que eu fiz direto. Tô usando até fio de placa solar aqui, ó. Pra vocês terem ideia. Então, eu vou fazer a ligação dele aqui, ó. Vou fazer ele aqui, ó lá. Pra vocês verem, tá vendo? Ó, tá no 3 e a gente vai botar aqui, ó, no 4. É o que eu uso, porque a minha saída da água aqui é muito fraca. Então, se eu ligar no máximo lá, vai acontecer que vai queimar o chuveiro. Só que, mesmo usando aquela potência ali, com a quantidade que a água sai, gente, a água sai pelando. Eu não aguento, às vezes, tomar banho de tão quente que sai. Então, a gente vai ligar aqui, ó. Ó. Tô ligando aqui, não é esse aqui não, é esse aqui, ó. E a gente vai lá rapidamente pra gente ver. Vamos lá. Vai, fica aí que eu vou pedir você para ligar o chuveiro, para ligar aí o fogão. Ó, nesse momento a gente tem 4.000 watts. Então, tá na potência dividida do inversor. Tá certo, que a gente tá usando uma fase e um neutro. Vai lá, Mara, liga o chuveiro, liga um fogão de indução. Ó. Vamos lá. Eu tô usando só uma fase para as duas casas aqui, no caso, tá? Ligou? Liga na potência máxima. Ó, desarmou. Viu aí que eu falei com vocês? Desliga o chuveiro. Pronto, desliga o chuveiro. Ele vai reiniciar automaticamente, ele volta sozinho, tá? Sobre corrente AC, né? Sobre corrente AC, verifica a potência da carga de backup, potência de carga comum, eles estão dentro do intervalo. Reinicia e verifica se esse caso, né, volte ao estado normal. Procura assistência técnica. Beleza. Ele pediu aqui para reiniciar, tá puxando até a energia lá, ó. Carregando aqui a bateria. Ele pediu para reiniciar, então a gente vai reiniciar o inversor. Vamos desligar aqui. A gente tem um botão aqui, né? Vamos desligar aqui o off aqui, ó. Prontinho. Uns 3 minutinhos depois já entrou a rede elétrica aqui. E agora a gente vai fazer o mesmo teste. Vai lá, Mário. Liga o chuveiro, né? Ou então para ligar o fogão de indução, liga no máximo e liga o chuveiro, para a gente ver o que vai acontecer aqui. Pronto, ligou um fogão, tá? Lembrando que pode acontecer erros aqui porque eu não liguei o shut, né? Olha lá. Ligou o chuveiro? Olha lá. Ela acabou de ligar o chuveiro, tá vendo? Hã? Também, isso aí. Então o que acontece? Nesse momento aqui, igual vocês estão vendo, tá puxando 3.600 watts da bateria e o restante, ou seja, o outro restante em quilowatts que ele tá puxando da rede elétrica. Vai lá, Mara, liga novamente. Liga mais outro fogão. Ligou o outro fogão? Isso, olha lá. Então, nesse momento, como vocês estão vendo,
o excedente, ou seja, eu tenho uns 4.000 watts, o excedente após os 4.000 watts, ele puxa todo da rede elétrica, como vocês estão vendo lá. Pode desligar. Pode desligar. Então tá aí, ó, ele só vai puxar 3.655, que é o máximo que eu tenho de uma saída, de uma fase e um neutro, e o restante ele puxa do outro aqui. Como resolver isso aí? É bem fácil. É só usar a fase dividida, né? É só equilibrar as fases, tá? Pode ligar o fogão também. Para resolver isso aí, eu posso usar uma fase e um neutro aqui, por exemplo, para distribuir para uma carga e outra fase e o outro neutro aqui, ou seja, a fase e o neutro eu posso usar para outra carga. Só que nesse momento aqui, o ideal é que o chuveiro elétrico, que consome maior, ligar no fase, no 220, porque aí vai puxar os 8.000 watts do inversor e não apenas uma fase dividida, que seria 4.000 watts. Então, ou seja, eu tenho em uma fase o neutro eu tenho 4.000 watts. Na outra fase e o neutro aqui, o azul, eu tenho mais 4.000 watts, que somando as duas fases aqui, ó, eu usando as duas fases aqui, né, igual vocês estão vendo aqui, eu tenho os 8.000 watts. Tá. Então, como eu mostrei para vocês na prática aqui e liguei um consumo alto, por exemplo, se tiver sem energia, por exemplo, aí se tiver sem energia, não tiver nenhuma rede elétrica lá fora conectada nele, e eu usar só uma fase, o 127, eu vou ter esse problema de carga, de sobrecarga, né? Ele vai desarmar porque eu estou usando uma fase e um neutro. Porém, se eu usar, por exemplo, meu chuveiro elétrico lá, eu vou trocar ele para 220, eu vou trocar a resistência só. E aí eu vou ligar na fase. Aí eu ligando na fase, ele não vai usar só 4.000 watts, vai usar da potência máxima do inversor dos 8.000 watts. Então, essa é uma dica muito interessante para vocês aí que tá pensando em colocar esse inversor. O outro inversor, esse aqui é bifásico, ele tem 127/220. Já no outro inversor, que é o E, o final, né? O final é o E, ele já não tem essa questão de limitação de fase. Por quê? Ele é, como é que fala? Ele é monofásico 220, né? Ou seja, esse inversor, ele é só 220. Então, todas as pessoas que forem colocar nele, ele já vai ser, já tem uma potência 220. Então não tem essa limitação igual a gente tem aqui por fase. Esqueci o bichinho ligado aqui, o motivo. Então, o outro inversor que é 220, ele não tem essa limitação de potência por fase. Já esse inversor aqui, que lá é o E, esse aqui é US. Isso aí, final US. Esse final US aqui, ele tem a potência máxima de 220 e em cada fase ele vai dividir a potência da carga. Então, muito importante isso aí. Nesse caso aqui, assim que eu trocar o meu chuveiro elétrico ali e o fogão de indução, por exemplo, vou colocar 220, então eu já vou usar a potência máxima do inversor. Moisés, o que acontece se a gente passar dos 8.000 watts de potência do inversor dele aqui, no caso? Não, pelo que eu vi aqui, ele vai pegar um pouco do excedente da rede elétrica e vai ajudar no consumo. Mas esse é um tema que a gente vai usar para a próxima aula, né, ou para o próximo vídeo, e então é muito importante que você se inscreva e já deixe o seu like aqui. Diga. Que pode ser também a dúvida dos inscritos, né? Uhum. Ele suporta quantas baterias de lítio? Então, eu não tenho essa informação aqui, mas questão de bateria de lítio, quanto maior a bateria, melhor é. Só que a gente tem uma potência, né, de carregamento que é de 10.000 watts de bateria. Então, se a gente botar, por exemplo, aqui eu tenho 20 kW, né? Então, esse inversor aqui, ele vai demorar 2 horas com a energia das placas, com ele na capacidade máxima, ele vai demorar 2 horas com 4 baterias. Se eu colocar 8 baterias, já vai demorar 4 horas para carregar. Se eu colocar 16 baterias, ele já vai demorar o dobro para carregar. Então, ou seja, quanto maior a bateria, né, que eu colocar aqui, eu vou ter maior armazenamento. Mas talvez não não tenha uma capacidade de placa suficiente para carregar e teria que botar um outro inversor para suprir. Entendeu? Ou seja, a quantidade de baterias que a gente tem em casa é o suficiente para manter a casa toda. Isso aí, durante 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, a nossa bateria já está carregada com sol, né? E aí o restante mantém a casa, tá certo? Quantas placas lá em cima mesmo? Lá em cima tem 16, tem 9 placas lá em cima, 9 aqui embaixo, 18 módulos, 18 placas solares. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, já deixa o like, já se inscreve se não é inscrito aí, porque esse vídeo ficou maravilhoso, tá? Não tem roteiro nenhum aqui, a gente fala na lata mesmo, então já deixa o like, já se inscreve se não é inscrito
E bora para o próximo vídeo.